Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu e o Wesley estávamos sentados conversando sobre a nossa trajetória, a nossa caminhada como líderes, como pastores. E uma coisa que a gente percebeu foi que é chegado a nós muitos questionamentos, muitas perguntas sobre aquilo que Deus promete, sobre aquilo que Deus já prometeu na vida de pessoas. E quase sempre a pergunta é a mesma, quase sempre. Se Deus prometeu, por que ainda não aconteceu, pastora? Por que ainda não aconteceu, pastor? Por que ainda eu não consigo ver essa verdade, essa promessa sendo real na minha vida, sendo real no meu dia a dia, na minha casa, na minha família? Se Deus prometeu, por que eu não consigo enxergar o cumprimento dessa promessa? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um pouquinho dessa pergunta, dessa questão. Queridos, é bem verdade que o receber a promessa de Deus, ela chega num momento ao qual é liberado sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, uma palavra vinda do Senhor. E essa palavra, ela pode ser através da Bíblia, através de oração, através de pregação e até mesmo de revelação, né? Algo que Deus entrega a favor, a respeito, a direcionar a sua vida a viver. A Bíblia, meus amados, às vezes você pensa assim, mas pastora, eu nunca recebi uma promessa de Deus. Ninguém nunca chegou em mim e falou: eis que te digo, eu tenho um plano na sua vida, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou fazer. Eu nunca recebi isso. Só que, como a gente falou, o receber dessa promessa nem sempre vai vir através da vida de outra pessoa, através de uma revelação. Eu quero te falar, quem aí tem a palavra de Deus? Levanta ela aí bem alto. Nessa palavra, existe mais de 7.000 promessas a seu respeito, a seu favor. Então, se você ainda não recebeu da boca de um profeta ou de um homem de Deus algo vindo do Senhor, eu quero te dizer que a boca de Deus nessa terra tem mais de 7.000 promessas para a sua vida. Para a sua vida financeira, para a sua vida amorosa, para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Aqui existe mais de 7.000 promessas ao seu respeito. E o Senhor libera ela todos os dias na sua vida. E é bem verdade que quando essas promessas são lançadas sobre as nossas vidas, quando nós entendemos essas promessas e lemos a respeito delas, a gente se sente alegre, feliz, quando nós recebemos uma palavra de Deus de não vai sair. Isso. Quando nós recebemos algo de Deus que vem para nos impulsionar a viver, a conquistar, a avançar. Aquele dia é um dia de alegria, o seu coração se alegra, a sua vida se torna festa. Você pensa: agora eu vou ser usado. Não é verdade? Quando Deus nos faz uma promessa, Ele faz para nos dar um direcionamento para os próximos tempos, para os próximos anos. Essa é a verdade. Tudo aquilo que é lançado sobre as nossas vidas é para que eu e você possamos olhar para frente, olhar para os próximos tempos, os próximos anos, naquilo que Deus irá fazer sobre as nossas vidas. E nós temos um exemplo na Bíblia da vida de Abraão. Ele recebe uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação. Só que quando Abraão recebe essa promessa, ele não tem nada diante dos seus olhos. Ele não tem visível a esperança dessa promessa. Por quê, meus queridos? Quando nós recebemos uma promessa, ela chega e ela traz alegria. Ela traz as expectativas dela. Só que a verdade é que toda promessa que vem sobre a minha vida, que eu e você recebemos, ela precisa ser sustentada. Ela precisa ser sustentada.
Tudo aquilo que Deus entrega a respeito de mim e de você, ela precisa ser sustentada por mim, por você, num processo. É muito bom receber promessas. É muito bom esse momento do entregar algo à sua vida, de o seu coração receber algo da parte de Deus. Mas existe um processo de sustentação dessa promessa. A palavra, o entregar, o receber, ela é só o início daquilo que Deus tem no seu caminhar, na sua trajetória. E sustentar é o processo de permanecer crescendo, acreditando, crendo que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito. Mas existe esse processo de sustentar, existe uma grande distância muitas vezes até a sua promessa. Existe um caminho a ser percorrido até você receber aquilo que foi liberado a seu favor. E a gente tem que entender que esse sustentar, esse crer, esse confiar, esse permanecer, ele é essencial sobre a sua vida diante daquilo que Deus te entregou. A gente pode olhar hoje, às vezes, um jovem que passou na faculdade de medicina. Assim, veja comigo, amanhã esse jovem, ele acorda médico? Ele acorda fazendo e sabendo todos os remédios, o que vai atuar, no que vai fazer. Ele acorda sabendo como te medicar, como te atender, como olhar o seu corpo. Ele acorda? Ele passou na faculdade hoje. Ele tem longos 6 anos de processo, de aprendizado, de renúncia. Hoje nós temos aqui o Ícaro, que fez engenharia. Quantos anos, meu amado? 5 anos estudando. Quando você passou na faculdade, no outro dia, ô Ícaro, você sabia fazer um muro, que esses dias eu estava vendo lá nos seus stories, de, sei lá, 5 metros, com mãos no seu... Não. Você sabe por quê? Há um processo para você alcançar. Da mesma forma que a faculdade, ela promete para um médico, para um engenheiro, 5, 6 anos... no final desse período, entregar um diploma de médico, de engenheiro, seja qual profissão que ele escolher. Deus é assim. Só que diferente de Deus, eu e você não sabemos o tempo. Deus só nos entrega algo. Deus só fala algo ao nosso respeito. E diferente da faculdade, Ele não determina 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse processo, ele é essencial na minha vida e na sua vida para crescimento. Esse processo, esse sustentar dessa promessa, ele é essencial para que você viva o milagre do Senhor na sua vida. Esse processo, ele não tem 1 hora, 2 horas, 10 dias, 20 dias ou, sei lá, 15 anos diante aos nossos olhos, porque Ele pertence ao Senhor. A mim e a você pertence confiar, acreditar e entregar tudo que temos nas mãos dele, para que se cumpra sobre a minha vida e a sua vida aquilo que Ele liberou ao nosso favor, aquilo que Ele liberou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Queridos, é bem verdade que nós todos nós, não existe ninguém que não fica feliz em receber uma promessa de Deus, que não se alegra e não se festeja quando Deus se levanta a seu favor e fala: eu vou mudar essa situação, eu vou transformar isso, eu vou te abençoar com isso, eu vou te dar isso que você está clamando, eu vou curar essa enfermidade que diante da medicina os médicos já desenganaram. Eu faço uma promessa hoje sobre sua vida, filha. Você vai alcançar a sua independência financeira. Eu vou te colocar em lugares aonde homens não podem te colocar.
É bem verdade que os nossos corações se alegram, e é muito bom receber promessas. É muito bom receber promessas. Mas a verdade é que nem todos conseguem sustentar o processo, o caminho que nos é traçado, que nos é entregue para que essa promessa seja alcançada. É bem verdade que é lindo escutar de Deus coisas maravilhosas que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Só que é verdade também que muitos de nós paramos na metade do caminho, porque não estamos dispostos a suportar o processo da promessa. Amém? Nesse processo entre fé, confiança e renúncia e espera, é nesse tempo que muitos desistem. Não conseguem suportar a espera. Como é difícil esperar em Deus. Como é difícil esperar em tudo. Eu não sei vocês, mas quando você vai no hospital, você senta ali, pega a sua senha e tem que ficar numa recepção esperando horas e horas, aquilo ali vai dando, né, coceira na gente para ir embora. É difícil esperar, isso está dentro dos nossos corações. É algo que o diabo luta constantemente. Só que eu quero te falar uma coisa: Deus é um Deus de trabalho. Deus é um Deus que consolida coisas dentro de nós com o tempo, com a espera, com a renúncia. E é impossível, meu amado, você alcançar aquilo que Deus te prometeu sem você ter essa visão de que esse processo de fé, de confiança e renúncia e espera não podem soltar a sua mão. Amém? Usando também Abraão, né? A gente usou ele como um exemplo de algo que foi liberado sobre a vida dele. Mas eu também quero usar ele como um exemplo que Abraão esperou muitos anos. E ele nem chegou a ver o cumprimento, mas cumpriu-se na vida dele essa promessa. E em alguns momentos ele até tentou ajudar Deus, como com Agar, né? Mostrando para mim e para você como é trabalhoso, como se torna às vezes até difícil sustentar a promessa. Porque eu e você às vezes também tentamos ajudar Deus quando Deus libera algo a nosso respeito. Quando Deus fala algo a nosso respeito, às vezes nós tentamos dar uma mãozinha para Deus, porque nós não sabemos sustentar essa espera, essa confiança, essa fé. Queridas, sustentar é um processo contínuo. Você permanece. Não tem como. Não é um processo de dia. Não é um processo de 3 dias eu estou confiante. 3 dias eu estou acreditando. Não, mas passou para o quarto, já apagou um pouquinho. Não, mas já tem 1 mês, Senhor, que o Senhor me prometeu. Sustentar. Sustentar é um processo contínuo. Você permanece fiel. Você permanece inabalável. Eu sei quem me fez a promessa e eu tenho convicção que se eu permanecer, se eu sustentar firme diante desse processo que eu estou passando, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei quem que eu vou alcançar, eu sei aonde eu vou tocar. Acaba, queridos, que quando eu e você desistimos nesse processo, nós deixamos de acreditar que Deus é capaz. Nós deixamos de acreditar que Deus pode. Olhando também para a vida de José, a palavra de Deus nos diz que ele recebeu uma promessa através de um sonho. Uma promessa de autoridade e de governo. Meus queridos, mas para sustentar essa promessa, quem conhece a história de José? Para sustentar essa promessa, ele teve que passar por rejeição, ele teve que passar por escravidão, ele teve que passar por injustiça e até pela prisão. Ele foi injustiçado,
foi humilhado, foi rejeitado, a família dele o abandonou, quis matá-lo, os irmãos. Mas ele suportou o processo. E quando você e eu suportamos o processo, o final dele há a recompensa. No final do processo há recompensa. É fácil? Não. Às vezes você vai chorar, você vai sofrer, você vai ficar sozinho. Mas quando eu e você suportamos esse processo, nós vamos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós viveremos a promessa do Senhor, amém? Diante disso tudo que a gente compartilhou aqui agora, eu quero compartilhar com vocês 3 princípios importantes, essenciais, que Salomão nos mostrou no início do seu reinado. Atitudes que foram essenciais para que ele pudesse sustentar a promessa de Deus sobre a vida dele, sobre o reinado dele, sobre aquilo que Deus havia entregado na vida dele, amém? Então abra comigo 1 Reis, por favor, NTLH, a linguagem. 1 Reis 2, versículo 2, por favor. Fala assim: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus mandar. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido onde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com tudo e com toda a sua alma. Aqui é transferido, não tira ainda não, querido. Aqui é transferido a promessa do Senhor para Davi a Salomão. A promessa de que seus descendentes reinariam sobre Israel. A Bíblia diz que Davi estava morrendo. E Davi entrega essa palavra poderosa para o filho dele. Agora vai lá para o versículo 12, por favor. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Queridas e queridos, o primeiro princípio que eu consigo enxergar aqui nesse texto que nós lemos, para que alguém consiga sustentar as promessas que foram liberadas sobre a vida dele, é a obediência. Salomão, ele recebe a promessa de se tornar rei. Porém, para que ele continue no reinado, ele precisa tomar algumas decisões. Ele precisa tomar algumas decisões. E eu queria compartilhar com você aqui algumas coisinhas que Davi falou para Salomão. Olha aqui, ó. Enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Meus queridos, é impossível. A promessa, ela só irá permanecer se houver fidelidade, se houver obediência. Se o seu coração está dobrado ao Senhor em fidelidade e obediência àquilo que a palavra, a boca dele te diz a fazer, a palavra de Deus, a promessa de Deus irá permanecer sobre a sua vida. A promessa de Deus será sustentada sobre a sua vida. A Bíblia nos mostra alguns exemplos aonde a desobediência entrou e a promessa, ela não foi cumprida com a sua totalidade.
Nós podemos olhar para a vida de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão recebe uma promessa de liderar o povo de Israel. A desobediência entra na vida de Sansão. E a história de Sansão nos diz que ele foi levado escravo e termina sua vida morto e cego, porque quebrou o princípio da promessa da obediência. Se tornou um homem que não obedecia os princípios e os mandamentos do Senhor. Se você quer, querida e queridos, que a promessa de Deus seja sustentada na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, o primeiro princípio para que isso aconteça é: seja obediente. Ouça a voz do Senhor e obedeça aquilo que Ele diz. Tem muita gente querendo receber a promessa, mas não tem uma vida de fidelidade, de obediência. A gente olha para a vida de Adão. A Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem a ser criado. Adão ganhou de presente um jardim. Adão tinha a presença do Senhor todos os dias, cara a cara. E a desobediência tirou o jardim de Adão. A desobediência tirou a presença de Adão. Nós olhamos para a vida de Saul, o primeiro rei, sendo ungido e levantado no meio do povo de Israel. A desobediência arrancou o trono de Saul e ainda tirou o privilégio da sua descendência continuar reinando. A desobediência, ela tem um peso muito grande nas nossas vidas. Muitas vezes não alcançamos a promessa de Deus porque temos um coração desobediente. Porque muitas vezes a fidelidade não caminha conosco. A desobediência, ela pode atrasar o que Deus já liberou a seu respeito. Como assim, pastora? Quando nós olhamos para o povo de Israel, escravo há anos e anos, debaixo de um jugo, de um trabalho pesado, comendo cebola, Deus traz uma promessa para aquele povo e fala: eu vou tirar vocês daí, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra onde qualquer coisa que você jogar vai dar, uma terra que os frutos são gigantes, uma terra onde há prosperidade. É para lá que eu vou levar vocês. Vocês vão sair desse trabalho escravo, desse jugo pesado, e eu tenho essa promessa para vocês. Mas a desobediência daquele povo fez com que uma promessa que duraria um trajeto de 11 dias levasse 40 anos. Cuidado, meus amados. Cuidado para aquilo que seu coração tem se inclinado. Cuidado para aquilo que seu coração tem se dobrado. O pastor falou aqui no momento da oferta: o nosso Deus é um Deus que tem ciúmes. Ele não aceita outra pessoa na sua vida, ou é Ele ou é Ele. E a sua obediência declara isso diante de todos e dele: eu sou teu. É a ti que eu obedeço. É a ti que eu me dobro. É a ti que eu dedico a minha fidelidade e os meus dias. Às vezes você está aí sentada e sentado e está pensando no seu coração: mas pastora, eu vivo uma vida de obediência, eu tento, eu vivo, eu digo não para as coisas desse mundo, eu honro a palavra do Senhor, eu honro aquilo que o Senhor libera, e eu tenho promessas que não chegaram. Eu ainda não consigo ver e nem consigo viver ainda aquilo que Deus prometeu ao meu respeito. Queridas, nem toda distância e nem todo atraso diante dos nossos olhos é desobediência. Como a gente falou, o processo de Deus, ele não tem data. Ele não tem data. E nem sempre ele vem de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, ou de anos e anos e anos e anos.
Eu conheço pessoas que têm esperado há mais de 20 anos por algo que Deus prometeu. Eu conheço pessoas que têm esperado anos por uma promessa que foi liberada sobre a vida dela. E é um servo do Senhor. Mas às vezes eu e você estamos sendo preparados. Estamos sendo preparados para viver a promessa. Estamos passando por esse processo do sustentar, do confiar, do entregar a nossa fé, de depender do Senhor. Amém? No mesmo texto, a partir do verso 16, nós conseguimos encontrar aqui o segundo princípio. Por favor, abre na NVI para mim. 1 Reis 2, 16. Agora quero fazer um pedido a você, e peço que não o recuse. Ela disse: diga. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não se recusará a atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Agora, meu querido, vai lá para o versículo 21, por favor. Então ela disse: dê Abisag a sunamita por mulher a Adonias, o seu irmão. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você me pede somente a sunamita para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abitar e para Joabe. Queridas e queridos, é porque eu falo mais para mulher, mas falo queridas e queridos também. Nós conseguimos enxergar nesse texto um princípio que sustentou a promessa do reinado na vida de Salomão, que é o discernimento espiritual. Nem tudo que parece é de Deus. Nem tudo que parece é do Senhor. A palavra de Deus nos diz que esse pedido poderia custar o reinado de Salomão. Para quem não sabe, essa mulher foi a última mulher que os conselheiros do rei Davi entregou a ele para cuidar dele na velhice dele. Nos últimos dias de vida dele, a Bíblia diz que ela era usada para esquentar o corpo dele. E diante dessa atitude, não era um pedido inocente, era uma cilada. O irmão de Davi sabia que se essa mulher fosse dada a ele como esposa, o reino entenderia que ele estava se levantando como rei. E o discernimento espiritual foi essencial na vida de Salomão. Às vezes você se pergunta, mas nem tudo que é de Deus, pastora, como assim? Ele é tão bom para mim, ele é tão carinhoso, ele tem palavras doces. Tenha discernimento espiritual. Mas parece que ele é tão espiritual, parece que ela é tão espiritual, parece que foi Deus que levantou, porque ele canta, ele dança, ele faz e ele é hiper romântico. Cuidado, minhas queridas e meus queridos, nem tudo que parece é de Deus. Tenha discernimento espiritual. Tem muitas pessoas que têm trocado a essência do Senhor por um momento, por não ter discernimento, por achar beleza, palavras doces, momentos agradáveis. Cuidado. O Senhor, para você sustentar a promessa de Deus na sua vida, você tem que ter discernimento espiritual. Como eu falei, o irmão de Salomão chega com toda a astúcia. Só que naquele momento Deus entrega, Deus mostra
a visão de Salomão se abre e ele consegue enxergar, além de um pedido inocente, uma situação a qual a promessa dele ficaria em risco. Aquilo que Deus havia entregado a ele poderia se perder. E ele diz à sua mãe: por que você já não me pede logo o reino por inteiro? Que eu entregue o reino. Você não consegue ver atrás desse pedido, dessa cilada, o que o inimigo quer fazer? Me roubar a minha promessa. Nós temos que estar atento e buscar discernimento espiritual. Tem muita gente perdendo a bênção de Deus, perdendo o mover de Deus, porque não tem discernimento espiritual. O discernimento espiritual é aquilo que vai te manter alinhado com o tempo, com a direção e com a vontade de Deus. Quando você tem discernimento espiritual, você sabe que não está demorando, que não chegou ainda porque não é tempo de Deus, porque Deus ainda está preparando, porque Deus ainda está te sustentando, porque Deus ainda está fazendo você forte. Quando você tem o discernimento espiritual, você sabe a direção que você vai tomar, a porta que você vai bater, o caminho que você tem que tomar, a direção que você vai continuar, quando você tem que parar, quando você tem que falar, quando você tem que ficar em silêncio, porque você tem o direcionamento do Senhor. O discernimento espiritual te leva a ver, a enxergar, a caminhar e a parar quando necessário for. O discernimento espiritual entende que não aconteceu. Se não foi dessa forma, é porque não era a vontade do Senhor. Mas quando você não tem discernimento espiritual, você murmura, você acha que você está parado, que todos estão avançando e você está parado, e você não entende o tempo de Deus. Você não entende aquilo que você está vivendo. Para sustentar as promessas que Deus tem na sua vida, busque discernimento espiritual. Busque discernimento vindo do Senhor. Quantas vezes nós temos pedido conselhos a pessoas que não têm nenhuma visão do céu, e tudo que é entregue para você, por você não ter discernimento espiritual, você entra numa furada, num caminho sem volta, num negócio errado, num relacionamento destruído. Busque discernimento de Deus para que você possa viver a totalidade da promessa de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus nos mostra que quando a falta de discernimento entra, faz um arraso, faz uma destruição nas nossas vidas. Nós vemos a vida de Esaú. Esaú, no momento de fome, ele vende o seu direito de ser o primogênito. A falta de discernimento te faz fazer algumas coisas, meu querido, que você vai se arrepender amargamente. Busque discernimento espiritual. A falta de discernimento espiritual vai fazer você tomar decisões precipitadas. Era para você esperar e você mete o pé e vai. A falta de discernimento vai fazer você tomar decisões baseadas naquilo que você está sentindo. Mas eu estou carente. Tem muita gente abrindo mão da terra prometida por uma noite, por um momento, por um prazer. Tem muita gente abrindo mão da promessa que Deus tem para você por um miserável instante de prazer. Tem muita gente abrindo mão do ministério de poder que Deus tem para você, porque você é levado pelas suas emoções, por aquilo que as pessoas te dizem ao seu respeito, falam ao seu respeito, pensam ao seu respeito. Você toma decisões movidos pelas suas emoções. A falta de discernimento te faz aceitar qualquer prato em troca da sua bênção, em troca do seu direito. E que direito é esse que o Pai preparou para mim, para você, minhas queridas? E quando você cair em si,
E quando você cair na realidade, você já perdeu o direito da sua bênção. Já foi passado. Tenha discernimento no seu dia a dia, no seu caminhar, nos negócios que você vai fazer, nas palavras que você recebe, nas pessoas que caminham lado a lado com você. Tenha discernimento das pessoas que vão te impulsionar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, e aquelas que querem só te jogar para baixo. Busque discernimento espiritual. Se Salomão naquele momento olhasse e pensasse: o que tem? Provavelmente ele tinha perdido o reinado dele. O povo, a nação, teria visto o seu irmão como o sucessor de Davi. Não parece ser nada, parece ser tão inocente. Tenha discernimento espiritual. Busque discernimento naquelas situações que você está vivendo no seu dia a dia, nas pessoas que se aproximam de você para te pedir ajuda, para te pedir conselho. Busque discernimento nas intenções dessas pessoas. Seja sábia, seja sábio, para que você possa viver na totalidade aquilo que Deus preparou e planejou e prometeu a seu respeito. Aleluia. Sem discernimento você começa um relacionamento fora do tempo e com a pessoa errada. Queridas e queridos, Deus não demora. Deus não se esquece de você. Se o seu coração dedica a sua fidelidade, a sua obediência, se você tem um discernimento das situações, Deus está trabalhando ao teu respeito, a teu favor. Não tome decisões por emoção precipitada, mas já tem muito tempo. Eu estou sozinha, eu estou sozinho, surgiu a oportunidade. Tenha discernimento espiritual. Não entre em relacionamento sem buscar a Deus um discernimento. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Não entre em nada, não entre num negócio, não feche um negócio, não feche uma sociedade, não feche uma aliança, se você não tiver o discernimento de Deus. Não faça nada se você não tiver um discernimento espiritual, porque você não é qualquer um. Você é uma promessa de Deus nessa terra, e o inimigo trabalha 24 horas para que tudo dê errado na sua vida, para que você tome decisões erradas, para que você tome decisões conforme está o seu coração, a sua emoção. Busque discernimento para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando nós não temos discernimento espiritual, nós perdemos oportunidades. Às vezes Deus está querendo abrir a porta da promoção no seu trabalho, e por você não ter discernimento espiritual, você pede conta, porque você está passando por muita luta ali, porque você não está entendendo essa diversidade que está acontecendo. Não é de Deus não. E às vezes é só o processo. Às vezes é só o processo, e você perde a oportunidade de viver a promoção que Deus tem preparado há anos para você, porque você não busca discernimento. Você faz as coisas diante daquilo que você sente, que você vê, que o seu coração grita no momento. Não, é isso que eu tenho que fazer. Eu estou sentindo, aqui arrepiei. Essa é a decisão. Ei, o Senhor quer ser o Deus total da sua vida, o Senhor total das suas decisões. Busque discernimento nas coisas que você tem que fazer, nos relacionamentos que você tem que entrar, nas alianças que você faz. Busque discernimento espiritual. Tem muita gente se frustrando com amizades, com traições, porque não buscam discernimento, ou acham que palavras doces e boas são tudo. E às vezes o inimigo está preparando uma cama para você, um momento para você cair. A falta de discernimento pode gerar nas nossas vidas a desistência. A gente olha para a dificuldade, para a dor, e a gente diz: não é Deus. Não, eu estou sofrendo muito. Não, isso não é Deus. Não tem mais solução. Eu olho para a dor, para o sofrimento e falo: não, esse não tem mais solução.
Estou abrindo mão do meu filho custoso, estou abrindo mão do meu casamento, estou abrindo mão dessa família. Não tem solução. A falta do discernimento faz você desistir do processo, porque você não entende que é momento de você ser tratado, é momento de você acreditar, é momento de você crer. Você só consegue ver dor, solidão e não tem solução. E na verdade, queridas, é só o processo. E parte desse processo, às vezes, nós encontraremos Deus no silêncio. Nós não ouviremos Deus. Deus não fala comigo. Deus não está ouvindo o meu clamor. Às vezes parte desse silêncio é o processo que Deus tem para a sua vida. Ixi, o Wesley falou do tempo, né? Tô indo, gente. A gente vai falar do último agora. Tem um relógio agora. A gente vai falar agora do último princípio que sustenta a promessa de Deus nas nossas vidas, que se encontra lá em 1 Reis. Eu não vou ler esse texto. 1 Reis do 2, mas você vai anotar aí, você vai ler depois. 1 Reis 2, do 5 ao 9. O terceiro e último princípio, tratar o passado. Tratar o passado, diga bem alto aí, tratar meu passado. Mais alto, meu querido. Mais alto. É isso aí. Há essa necessidade de tratarmos o nosso passado. Vamos ver por quê? Esse texto nos diz que Davi deixou algumas tarefas pendentes para Salomão resolver. Para sustentar, é preciso tratar o passado. Salomão precisou resolver algumas pendências do reino, algumas coisas que foram deixadas para trás. O seu passado, você não vai conseguir mudar. Essa é a verdade. Nós não conseguimos mudar o nosso passado. Mas tudo que aconteceu no seu passado, que ainda influencia o seu presente, você vai ter que voltar e resolver. Você vai ter que fechar portas. Você vai ter que fechar brechas, para que você alcance a promessa de Deus. Queridas e queridos, existem pessoas que precisam liberar perdão. O pai, a mãe, o tio, o avô, a avó já morreu, e ela carrega dentro de si uma mágoa, um rochedo dentro do seu coração. Você não vai conseguir mudar tudo que fizeram com você, mas você consegue destravar a sua vida através do perdão. Muitas vezes não conquistamos, não avançamos, não conseguimos tocar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque estamos presas e presos no nosso passado. A gente ainda tinha um tempinho aqui. Saul precisou resolver algumas pendências. Eu vou falar rapidamente, porque depois você vai ler. A primeira pendência de Saul se chamava Joabe. Joabe foi um homem que injustamente, num tempo de paz, num tempo ao qual a paz reinava, ele matou 2 líderes. Injustamente. E olha o que o rei Davi diz a Salomão: você vai ter que resolver essa pendência com Joabe. E você sabe o que o rei Salomão fez? No versículo 31, não precisa colocar. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o, sepulte-o. Assim nem eu e nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. Queridos, é bem verdade que quando nós convertemos, que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor apaga o nosso passado.
O Senhor nos perdoa, mas existem algumas coisas que você vai ter que tratar do seu passado. Existem algumas pendências que você vai ter que resolver, que você vai ter que fechar brechas que foram abertas e que você achou, deixa, o que tem? Existe, às vezes, olha aí para dentro do seu coração, algumas injustiças que você cometeu, e que você nunca resolveu, e que hoje, porque você está aqui levantando a mão e adorando ao Senhor, você acha, já passou. Ei, o Senhor te diz, resolva as suas injustiças. Quer viver as promessas de Deus? Resolva as suas pendências. Resolva as injustiças que você cometeu. Às vezes você comprou algo e nunca mais voltou para pagar, e está aí no seu coração, daqui 5 anos caduca. Ei, espiritualmente essa dívida está ativa. Não seja injusta, conserte a sua vida. Isso pode travar os seus caminhos, a sua prosperidade, a promessa de finanças que Deus tem na sua vida. Conserte o seu caminho. Mas pastora, eu não consigo agora. Vai lá, negocia, senta, faz algo, mas conserte a sua vida. Às vezes isso está impedindo a bênção, a promessa financeira de Deus sobre a sua vida. Conserte as suas injustiças. A segunda pendência que Salomão tinha que resolver era um homem chamado Simei. Não era esse. Simei amaldiçoou publicamente Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. E Davi fala para Salomão: você tem que resolver essa pendência. Ele não pode continuar no seu reinado. Simei. E a Bíblia diz que Salomão procura esse homem. E Salomão fala para ele: olha, a partir de hoje, porque você amaldiçoou o meu pai, o rei Davi, diante do público, diante da nação, você não tem o direito de sair de Jerusalém. Você tem que permanecer aqui. Passou-se um tempo. Esse homem achou que estava tudo ok e saiu. A Bíblia diz que Salomão veio com juízo e o matou. E no finalzinho do versículo, aqui do versículo 46, eu só vou ler esse finalzinho porque é o que... E assim Salomão, e assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Você sabe porque tem muita coisa saindo fora da sua mão? Você sabe porque tem muita coisa que você não está conseguindo segurar, está saindo fora do controle? Porque às vezes você tem algumas pendências para resolver. Querido, seja pai, mãe, líderes, pastores, autoridade, lá em 1 Coríntios 13, diz que a autoridade levantada, ela é por Deus. Cuidado com as palavras que saem da sua boca a respeito de alguma autoridade sobre a sua vida. Seja ela sua mãe, seja ela o seu pai, seja ela o seu patrão, um professor. Cuidado com aquilo que você lança. Cuidado com as maldições que você lança sobre autoridades. Que hoje o Senhor traga ao seu coração. Pessoas que te lideraram, que eram autoridade, pai, mãe, avós, que você precisa voltar e pedir: me perdoa, eu te amaldiçoei, eu te falei palavras duras e eu estou arrependido, eu preciso consertar isso. Procura seus líderes, procura pastores que às vezes você falou palavras duras, palavras de maldição, de destruição. Nós precisamos voltar e consertar coisas que nós fizemos, brechas que nós abrimos, portas que nós abrimos que era para ficar fechadas, alianças. Eu não vou continuar, queridos, mas aqui ainda tem mais 2 pontos que ele teve que fechar e você vai ler na sua casa. Mas a necessidade de você tratar o seu passado, fechar brechas do seu passado que ainda tem influências espirituais no seu futuro. O Senhor já te perdoou. O Senhor já te libertou, amém? Mas você concorda comigo que um assassino que matou e se converteu, ele tem que cumprir a sua pena?
eu e você temos que voltar e consertar aquilo que nós deixamos mal resolvido lá atrás e que tem trazido influência para nossas vidas espirituais, que tem paralisado aquilo que Deus tem para mim e para você. Não tenha vergonha, é melhor viver as promessas do Senhor do que ficar preso em maldição, em coisas que não irão te impulsionar a viver as promessas do Senhor, amém? Se coloque de pé. Ah, Jesus, hoje o Senhor quer trazer ao seu coração quais são as pendências que você precisa colocar diante do Senhor, que você precisa ir e resolver e fechar. Quais são as alianças que você ainda tem mantido com pessoas, queridas? Eu nem iria contar, mas o Senhor está ardendo no meu coração e eu vou ter que falar esse testemunho. Eu até compartilhei ele com Escra rapidamente. Tem pessoas aqui que têm feito alianças emocionalmente, sentimentalmente com pessoas que têm travado aquilo que Deus tem para você. Eu convivi com uma pessoa que ela teve um relacionamento durante muitos anos. Um relacionamento muito destrutivo, um relacionamento que ela sofria muito, não tinha respeito, não tinha amizade, e ela sempre sofreu muito. Quando eu a conheci, ela já não estava mais com essa pessoa, mas ela sempre compartilhou comigo a história dela, desse relacionamento. E essa pessoa sempre teve o desejo e a vontade de ter um casamento, de ser mãe. E o Senhor abençoou ela e ela teve um relacionamento, ela está nesse relacionamento. Só que ela ainda é presa no passado. Ela liga, ela recebe mensagens, ela conversa, ela troca ideias. Ela está presa num relacionamento. E sempre que eu encontro com essa pessoa, ela está presa àquela aliança que fez tanto mal para ela. E sempre que eu encontro com essa pessoa, ela fala: eu não consigo ser feliz. Às vezes o que falta para você ser feliz é quebrar, anular essas alianças que já deveriam ser anuladas. É deixar para trás aquilo que o Senhor já tirou da sua vida. E você insiste ainda em ter contato, mensagens, palavras, conselhos. E eu só falei porque eu tenho certeza que o Senhor tinha essa palavra para alguém aqui hoje. É tempo de você se posicionar. É tempo de você esquecer essas alianças que foram feitas no passado, para que você possa viver a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Aleluias. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, ó Pai, um coração fiel. Nos dê, Senhor Deus, um espírito de discernimento. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir a viver somente aquilo, ó Pai, que o Senhor separou e preparou para nós. Senhor, olha para essa mulher e para esse homem hoje, Senhor Deus, que precisa de jogar nos seus pés todo o lixo que ele carrega, toda mágoa, todo o passado, Senhor Deus. Dê um direcionamento, Senhor Deus, abra os olhos para que ele possa, Senhor Deus, fechar as portas, as brechas que foram abertas, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, visita agora essa mulher, Senhor, que chora, que tem se relacionado, ó Pai, que tem vivido, Senhor Deus, em relacionamentos destrutivos, que tem trocado aquilo que o Senhor tem para a vida dela por um momento, por uma noite, Senhor. Ah, liberta o seu povo. Abra os olhos espirituais, Senhor Deus, do Teu povo, da Tua igreja, da Tua noiva, para que nós possamos conquistar e avançar diante daquilo que o Senhor mesmo nos prometeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, papai, por favor. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em